Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como já de hábito nos nossos vídeos de sexta, começo com aquele convite a vocês. Na próxima terça, vou ter a enorme honra, o prazer de conversar aqui com a professora Carmen Migueles, da FGV, e que foi candidata à Prefeitura do Rio pelo Novo em 2016. Vamos tratar de vários temas muito intrigantes, como, por exemplo, gestão de riscos e organizações no Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado. Assunto não vai faltar. Não percam, venham conferir essa conversa que vai ser para lá de enriquecedora. E vamos ao nosso tema de hoje, que se inicia, infelizmente, com mais uma bravata presidencial. Vocês devem ter conferido ontem e eu não tenho o menor prazer, a menor alegria em tratar de nada disso aqui. Pelo contrário, acho até bastante deprimentes essas falas, sobretudo saídas da boca de um primeiro mandatário de um país. Vocês devem ter conferido ontem os discursos não muito amigáveis do senhor Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Tornou a minimizar a Covid, tornou a fazer pouco caso, a menosprezar o sofrimento das pessoas, o sofrimento das famílias, de quase 300 mil mortos nesse país, e disse o melhor, esbravejou, grunhiu, perguntou aos seus apoiadores, a sua claque de amiguinhos, ou seriam cúmplices, se as pessoas iriam ficar chorando para sempre. Até quando iriam ficar chorando? Até quando iriam ficar nessa frescura, nesse mimimi? Palavras textuais do nosso presidente da República. Vejam, mimimi, no entender desse senhor, equivale a praticamente 2.000 mortes diárias, a hospitais abarrotados, a falta de leitos em CTI. Mas isso, na opinião do senhor Bolsonaro, é quase que um detalhe irrelevante da vida social, quase que decidir se alguém vai ou não vai a uma festa, vai trocar ou não vai trocar de roupa, vai comprar esse ou aquele vestido, coisas muito irrelevantes, objeto mesmo de mimimi, de gente desocupada que não tem mais nada que fazer da vida a não ser reclamar. Na visão desse senhor, vários aviões por dia, essa quantidade de morte corresponde à queda de vários aviões por dia. Mas para o senhor Bolsonaro é puro mimimi. E ele não parou por aí. Deu sequência às suas falas, bravatas para lá de ignorantes, e retomou a sua guerrinha particular com governadores de estado, perguntando: vocês querem que eu compre vacina onde? Só se for na casa da mãe de vocês. Vocês devem estar acompanhando que não é de hoje essa pseudo-guerra civil que Bolsonaro deseja a todo pano instaurar entre a União Federal e os governos de estado, e diante da sua total incapacidade de gestão da pandemia, Bolsonaro, como bom covarde que é, nada mais faz além de se eximir de responsabilidade e repetir os velhos mantras dizendo que a culpa de toda a desgraça seria de governadores e prefeitos. Bolsonaro, do alto da sua incapacidade, não sabe gerir uma cozinha doméstica, mas sabe sim, ele e sua legião de seguidores fanáticos, inclusive nas mídias digitais, sabe criar narrativas bem fantasiosas e persistir nessas narrativas.
Já ficamos muito cansados daquela primeira narrativa em que Bolsonaro se esmerava em afirmar que nada poderia fazer contra a pandemia, no enfrentamento dessa pandemia, já que o Supremo havia delegado toda essa competência para governadores e prefeitos. O que temos discutido aqui é uma veemente mentira, uma mentira descarada, porque nesse canal, onde eu faço qualquer coisa menos defender o Supremo, vocês são testemunhas disso, sou a primeira a atacar veementemente várias decisões teratológicas, aproveito para atacar, inclusive abrindo um parênteses, a decisão tomada essa semana em relação ao senhor Arthur Lira, que arquivou o processo contra Arthur Lira e fez com que esse senhor deixasse de ser réu num processo, de modo que ele possa, inclusive, assumir numa eventual sucessão presidencial. Então, vocês sabem que eu me posiciono de forma muito veementemente crítica ao Supremo, quando entendo que deva se criticar. Mas nesse caso específico, não mereceu crítica a decisão do Supremo. Não, o que o Supremo decidiu, reitero e vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias, o que o Supremo decidiu é que há uma competência concorrente entre União, estados e municípios para o enfrentamento da doença, de modo que todos os entes da federação têm competência. Então, se Bolsonaro não fez, mas não fez, foi porque não quis, ficou inerte, certamente atento a outras prioridades que lhe são muito mais caras. E agora, a narrativa do momento, porque Bolsonaro também adora variar suas narrativas, afinal, uma única narrativa cansa. Então, para ventilar um pouquinho as mentes das pessoas que o seguem de forma tão fanática, Bolsonaro agora segue dizendo que liberou bilhões aos governos dos estados e às prefeituras, como se fosse uma verdadeira liberalidade, quase que uma benesse. Só que essas verbas que ele liberou são verbas de liberação obrigatória, de modo que ele nada fez esponte própria por sua própria deliberação, por sua própria vontade, para o enfrentamento dessa pandemia. Aliás, no que dependeu dele, a pandemia só merece mesmo menosprezo, descaso. Em relação às vacinas, é interessante acentuar que desde o segundo semestre do ano passado, 2020, a humanidade, graças a esforços hercúleos de cientistas brilhantes da comunidade científica internacional, a humanidade alcançou certas vacinas, poucas vacinas, temos que admitir, mas alcançou num tempo recorde para a formulação de uma vacina. Só que lá, no segundo semestre de 2020, Bolsonaro nem pensava em comprar vacinas, muito pelo contrário, foi até contactado pela farmacêutica Pfizer e desprezou a eventual contratação da Pfizer sob a alegação de que haveria no contrato de compra e venda uma cláusula de isenção de responsabilidade do fabricante, no caso da farmacêutica. Cláusula essa que nós sabemos que é até praxe nesse mercado, sobretudo num período de tamanha excepcionalidade como esse período em que vivemos. Então, o que fez Bolsonaro? Se contentou, lá para o final do ano, em firmar um acordo com a AstraZeneca Oxford para a chegada de algumas doses de vacina aqui para o Brasil. Aliás, contrato esse cuja íntegra jamais foi divulgada, já falei nisso aqui a respeito no canal, não vou me repetir. Então, ele se contentou em contratar algumas doses, de modo que a nossa vacinação vai a passos lentíssimos. Aliás, gostaria muito de ouvir cada um de vocês a respeito. Como está a vacinação no seu estado, no seu município?
Você, por um acaso, já conseguiu se vacinar? Se você não for dos grupos prioritários, dos grupos de risco, por favor, coloquem aqui nos comentários, me interessa muito. É muito bom a gente ter dados cada vez mais precisos sobre a real situação do país. Então, prosseguindo em relação a Bolsonaro, sabemos que ele arrasta um programa de vacinação pouco eficiente para uma população tão numerosa quanto a nossa, até porque o Brasil, pelo menos por enquanto, ficou restrito apenas a 2 tipos de vacina, a Coronavac, que nem foi contratada por Bolsonaro, foi uma iniciativa lá com o governo de São Paulo e a fabricante, e a AstraZeneca Oxford, de modo que ficamos privados de outras marcas, vide Pfizer e Moderna. Não contente de retardar todo esse programa de vacinação, que seria assim, que é de sua responsabilidade enquanto presidente da República, o Bolsonaro não cansa de incitar as multidões, de incitar as suas massas de idólatras a não utilizarem máscara, a não fazerem isolamento, ou seja, a não tomarem medidas preventivas minimamente que são comprovadamente eficazes para a disseminação desse vírus. Ninguém está falando aqui em lockdown, em cessação total do comércio, nada disso. Apenas o uso de máscara, a prática de higienização das mãos, tudo isso é objeto de muito menosprezo, de constante deboche na voz do presidente da República. Então, nos encontramos nessa situação bastante difícil, uma crise de saúde pública inédita, quando, ao longo dessa semana, finalmente, acredito que tenhamos tido uma boa notícia, pelo menos uma notícia numa fase preliminar que vale a pena ser comemorada. Estou me referindo aqui a um projeto de lei que foi aprovado já nas casas legislativas e que autoriza os estados, as prefeituras e a iniciativa privada a adquirirem vacinas por conta própria. Inclusive, o projeto de lei estipula a possibilidade de contratação de seguros para a cobertura da responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos da vacina, o que me parece muito positivo. Em um primeiro momento, segundo esse projeto de lei, 100% das vacinas adquiridas pela iniciativa privada terão que ser doadas para o SUS, pelo menos enquanto estiverem sendo vacinados os grupos prioritários. Em seguida, poderá cair esse percentual. De toda forma, acredito que essa iniciativa legislativa que contempla essa possibilidade do setor privado ir diretamente ao mercado de forma mais ágil, menos burocrática e adquirir diretamente essas vacinas, vejo como um avanço, vejo como uma medida bastante positiva, reitero, uma medida a ser festejada. E observem, assim que foi aprovado esse PL, Bolsonaro, que até então estava de costas viradas, por exemplo, para fabricantes como a Pfizer, voltou a entrar em contato com essa farmacêutica e, inclusive, segundo notícias veiculadas por vários segmentos da mídia, parece que estaria exigindo uma exclusividade na compra das vacinas. Será que Bolsonaro está com medo, estaria com medo de concorrer com a agilidade, a diligência e a eficiência da iniciativa privada? Não sei. De toda forma, encaro com ótimos olhos essa possibilidade de aquisição de vacinas pelo setor privado. E vocês podem estar daí perguntando, ora, que interesse vai ter uma empresa privada em adquirir lotes de vacina, lotes caros, e em seguida entregar 100% desses lotes ao SUS? O
que o setor privado ganha nisso? Acho que ganha muita coisa. Em primeiro lugar, no século XXI, em que estamos, diferente do que muitos políticos acreditam, muitos políticos nos enxergam quase que na Idade Média ou até antes, mas estamos no século XXI, um grande valor prezado pela iniciativa privada tem sido medidas de responsabilidade social, e essa aquisição de vacinas pode ser uma dessas medidas. Em seguida, uma grande empresa que adquira lotes de vacina vai tornar a sua marca ainda mais valiosa no mercado, associando-a, reitero, a valores de responsabilidade social. E por fim, temos aí um pensamento que pode ser muito egoístico, mas que acaba beneficiando, sobretudo, as classes mais desfavorecidas, que são os interesses individuais daquela empresa de imunizar seus funcionários. Afinal, o setor privado não tem o menor interesse em que as pessoas caiam doentes, em que elas se arrastem, em que elas morram. Isso na iniciativa privada, além da perda do valor que é a vida humana, o valor maior de tudo, de todos, isso na iniciativa privada representa perda de negócios, perda de rentabilidade, tudo que os empreendedores privados não querem. Então, eu tendo a acreditar e espero de coração que a iniciativa privada venha a se empenhar na aquisição dessas vacinas. Isso se o PL vier a ser sancionado pelo nosso digníssimo primeiro mandatário do país. E aí, vamos aguardar os próximos capítulos, vamos acompanhar, vamos manter a nossa serenidade, vamos manter os nossos olhos sempre muito abertos, sempre muito alertas, porque não podemos deixar que candidatos a déspotas de qualquer espécie venham a dominar as nossas mentes, venham a nos incutir medo e venham nos fazer sentir quase que nulos, venham a tentar meter na nossa cabeça, incutir nas nossas mentes que nós somos apenas uns bonequinhos, uns adolescentes mimados, frescos e dados a mimimi. Então, sociedade brasileira, vamos dar as mãos, vamos estimular estados, municípios e iniciativa privada a fazerem as aquisições que o presidente se recusa a fazer e vamos primar por mostrar a eles que nós somos tudo menos mimados, que nós somos bravos, corajosos e vamos continuar lutando pela nossa sobrevivência. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chaco Debate.